pela graça de Deus, nós temos sido muito abençoados com tudo que tem sido pregado nos últimos meses. Mas, para que você não inicie a mensagem de hoje sem saber exatamente o que está se passando, eu vou fazer um breve resumo. Neemias era um servo do rei Artaxerxes, ele era o copeiro do rei. Ser copeiro, naquele contexto, não significava ser um mero serviçal, alguém que simplesmente servia as coisas, não. Copeiro era uma espécie de primeiro-ministro, era alguém muito próximo ao rei, era alguém que tinha a autoridade que vinha do rei e que tinha a confiança desse rei. Eu não sei se alguém já viu aqueles filmes em que os reis eles tinham alguém da sua confiança para provar as comidas e as bebidas que eles iam ingerir, antes para saber se estavam envenenados. Alguém já viu isso em algum filme? Pronto. Essa era uma das funções do copeiro. Portanto, ele era alguém que gozava da confiança do rei. Neemias tomou conhecimento de que o seu povo estava passando por uma situação muito difícil. Os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, as portas também. Isso significava que a cidade encontrava-se vulnerável e que não havia justiça e que aquele povo, de um modo geral, estava em grande desgraça. Eles precisavam de uma intervenção. Eles estavam numa ruína muito severa. Então, ele solicita ao rei, ele pede autorização para que ele vá até lá para reerguer aqueles muros. Eles juntam uma equipe e eles iniciam aquele trabalho árduo. Eles enfrentam muitas dificuldades. A equipe não é numerosa, a equipe não é qualificada, mas com muita disposição, com muita fé. E se você acompanhou a série até aqui, você vai recordar comigo. Debaixo de muita oração, eles conseguiram levantar aqueles muros. E enfrentaram oposições diversas, enfrentaram a corrupção interna, enfrentaram oposição dos de fora. A gente ouviu sobre Sambalate, Tobias, sobre Gesem, o árabe. E agora eles estavam num contexto de reavivamento, de levantamento não só dos muros, mas de restauração espiritual daquele povo. Os muros foram reerguidos, graças a Deus, bênção, tudo certo. E agora? Agora Neemias sabia que a obra não estava completa ainda. Eles precisavam de mais do que muros e portas. Eles precisavam de um reavivamento da parte de Deus. E é aí que nós entramos. Nós vimos no culto passado que foi proclamado um jejum, que houve um estudo da palavra, que houve a leitura pública da lei, que eles se reuniam por longas horas, sucessivamente, todos os dias, e que isso promoveu uma restauração naquele povo. Eu quero lhe convidar a iniciar a leitura do capítulo 9. Vamos do versículo 1 ao versículo 3 a princípio. E ao longo da mensagem a gente vai lendo o resto do capítulo. É muito desafiador, porque é um capítulo um pouco extenso, mas é muito belo e acho que seria um prejuízo se a gente interrompesse ele na metade. Então, não vou correr para não prejudicar o conteúdo, mas vou tentar ser o mais objetivo possível para que a gente consiga absorver tudo que Neemias 9 tem para nos ensinar. Neemias 9, versículos 1 a 3. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Senhor amado, nós te damos graças pela tua palavra, porque temos o privilégio de ter acesso a ela, de poder aprender com ela e, principalmente, temos o privilégio de ter o teu Santo Espírito nos ensinando todas as coisas, ministrando ao nosso coração a respeito dessas verdades que lemos. Em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Não permita que saiamos ignorantes ou que saiamos com o coração duro para o que vamos ouvir. Para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é reavivados pela palavra. E é muito importante destacar que não só no livro de Neemias,
mas ao longo de toda a narrativa bíblica, e não só ao longo de toda a narrativa bíblica, ao longo de toda a história da igreja, reavivamento é algo que está intimamente vinculado, ligado a um retorno às Sagradas Escrituras. Os grandes reavivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Um dos sermões mais conhecidos da história contemporânea da igreja foi pregado por um homem chamado Jonathan Edwards. O nome desse sermão é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse homem ele era um ótimo pregador e, além de tudo, ele era um grande escritor, um grande filósofo, alguém que influenciou bastante a sua geração e influencia a igreja até hoje. Mas nesse dia especificamente em que ele pregou esse sermão tão famoso, ele não fez uma pregação eloquente e espontânea. Ele chegou até a igreja, abriu os papéis em que estavam o seu sermão e ele leu. Se eu fizesse isso hoje, simplesmente chegasse com um papel e passasse a ler para vocês, acho que vocês iam estranhar um pouco, né? Pois bem, esse sermão ficou marcado na história da igreja, porque nesse dia Deus falou de uma forma muito profunda, muito intensa, trazendo uma consciência de pecado e uma consciência da necessidade de arrependimento que aqueles irmãos precisavam ter. De tal modo que existem testemunhos de que os irmãos não se aguentavam, eles caíam ao chão, se seguravam nas cadeiras, chorando, implorando a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. E não confundam esse cair com as quedas contemporâneas que se dizem ser no Espírito Santo. Não, eles não tinham força para se sustentar, eles se prostravam diante de Deus. Em um sermão que não foi fruto da eloquência do pregador, que não foi porque um homem muito desenrolado e com uma ótima oratória foi lá e fez e aconteceu. Não, ele simplesmente leu. Mas o conteúdo daquelas palavras era demasiadamente forte e trouxe confronto, trouxe vida para aquelas pessoas de uma forma que elas nunca tinham experimentado. Porque avivamento é diferente de movimento. Às vezes as pessoas, algum conhecido, às vezes me perguntam, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista Bereana. Ah, legal. A sua igreja é uma igreja avivada? E a minha resposta é uma igreja avivada. Claro que é. Mas eu sei que a expectativa da resposta de quem está perguntando isso não necessariamente está ligada a um reavivamento que é fruto de um retorno à palavra de Deus. As pessoas querem saber se aqui a gente é animado, se aqui a gente grita, se de repente dá até uns pulos, dá uns giros, algumas coisas do tipo. O conceito de reavivamento ou de avivamento foi muito distorcido ao longo da história. Mas aqui a gente vai ver que o retorno à palavra, o quebrantamento diante de Deus, é um verdadeiro reavivamento. No capítulo 8, nós vimos que o povo se reuniu para ouvir a palavra. A leitura, a explicação e a aplicação da palavra trouxeram choro pelo pecado e a alegria de Deus na vida do povo. A gente viu também que após essa reunião pública, a liderança se reuniu para se aprofundar no estudo da palavra. E o resultado foi a restauração da vida espiritual de Jerusalém. Essas reuniões foram longas e constantes. Aconteceram durante 24 dias. Era um contexto, meus irmãos, em que havia fome pela palavra de Deus. O estudo, a obediência a ela, trouxeram um poderoso reavivamento espiritual. É possível que a gente não encontre em nenhum outro lugar da Bíblia o relato de um culto tão impressionante quanto esse, em que as pessoas se reuniam todos os dias por longas horas com a finalidade de ler a palavra de Deus, confessar os seus pecados e adorar a Deus. Todos os dias, por horas e horas a fio. Houve um forte quebrantamento do povo. Um forte quebrantamento. E aí eu quero avançar na leitura do capítulo junto com você. Vamos ler os versículos de 1 a 5. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas.
E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Meus irmãos, aqui a gente se depara com um relato do profeta Neemias falando sobre o quebrantamento espiritual do povo que voltou do cativeiro. E aí ele toca em alguns pontos importantes. O primeiro que eu quero ressaltar é que o quebrantamento passa pela contrição diante de Deus. O povo caminhou da festa, se a gente for ver lá no capítulo 8, versículos 13 a 18, há um momento de ânimo do povo. Mas eles cessam esse momento de festejos e passam a fazer um jejum. Eles se abstiveram da comida como uma forma de quebrar a sua rotina de satisfação automática dos apetites. O que eles queriam era voltar-se para Deus. O povo jejuou e cobriu-se com pano de saco. Isso é um símbolo de contrição, de arrependimento, de quebrantamento profundo. Esse povo reconheceu o seu pecado. E aí a aplicação que eu quero trazer é que reavivamento começa com choro, humilhação e quebrantamento diante de Deus. A gente tem lá em 2 Crônicas, capítulo 7, aquele texto muito famoso, que virou até um corinho bastante famoso também, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Prestemos atenção na sequência lógica desse texto. Se o meu povo, há uma condicionante, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e converter-se dos seus pecados, então eu ouvirei do céu. Se então, é uma relação de causa e efeito. Um reavivamento começa com um profundo quebrantamento. E esse quebrantamento se inicia quando a gente reconhece os nossos pecados. Nós não podemos adorar o Rei da Glória antes de contemplarmos a triste realidade do nosso pecado. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Mas não por causa de alguma situação difícil que você está passando, de alguma luta financeira ou de algum problema de saúde. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por causa dos seus pecados? Nós celebramos um jejum aqui, fizemos durante 21 dias e foi uma bênção para a igreja. Eu espero que tenha sido uma oportunidade para que as pessoas tenham feito confissão e quebrantamento diante de Deus. Reavivamento começa com contrição. O segundo ponto, a respeito do quebrantamento, ele passa por uma separação de tudo o que Deus condena. Nós vemos isso no versículo 2. A isso nós chamamos de santificação. O pastor Davi já pregou algumas vezes sobre isso aqui e falou que santificação é um estado e é também um processo. Ou seja, santificação é algo posicional. Quando nós nos tornamos o povo que se chama pelo nome do Senhor, nós somos santos, somos um povo separado. Mas também iniciamos um processo de santificação. A gente não abandona todos os nossos pecados num piscar de olhos. Não, a gente passa a lutar contra eles. A gente passa agora a depender do poder do Espírito Santo e a militar contra esses pecados. Mas a gente está num processo, está se limpando dia após dia, está resistindo às tentações, resistindo às lutas. A gente está se separando de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E nós vemos no versículo 2 o relato de que o povo se separou de todos os estrangeiros. E aí você pode pensar, puxa vida, mas então Deus foi meio xenofóbico aí, esse negócio de... Por que não poderia estar todo mundo junto, já que em outros povos lá, de repente eles até ouviam também? Meus irmãos, a ideia não é a xenofobia, não é estimular preconceitos, nem nada do tipo. O que o profeta está relatando aqui é que o povo queria se separar de tudo aquilo
que era diferente da verdade do seu Deus. Aqueles que não haviam se convertido ao judaísmo não participavam dessa reunião, porque eles não tinham a mesma fé e o mesmo Deus. E nós devemos sim ser absolutamente respeitosos, a gente tem que ser cortês, tem que ser benevolente com todas as pessoas. Mas precisamos estar cientes que comunhão plena não pode existir se não for realizada sob o vínculo da verdade. Não há comunhão fora da verdade. O problema aqui não é racial, o problema é teológico. Eles se separaram por amor à lei de Deus. Unir-se aos outros povos era transigir com a fé, era aceitar o sincretismo, era abrir mão da verdade. Um outro ponto a respeito do quebrantamento, ainda no versículo 2, é que o quebrantamento passa pela confissão de pecados. Quando nós somos iluminados pela verdade, a gente deixa essas pretensões vãs de querer se justificar diante de Deus. Nós não podemos nos justificar. O que nós podemos é ser justificados por Ele. E aí a gente reconhece os nossos pecados, e o texto vai dizer que eles reconheciam também os pecados dos seus pais, dos seus ancestrais. Provérbios 28:13 vai dizer que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui a gente nota que a sensação de culpa não é individual, mas é comunitária, é coletiva. Há um senso de responsabilidade que vai além do indivíduo. Eles pedem perdão, não simplesmente, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele diz, Deus, nós pecamos. E não apenas nós, mas os nossos pais. Aqueles que vieram antes de nós, eles também pecaram contra ti. Isso nos ensina que nós não podemos nos isolar, porque nós somos uma família, um rebanho, um corpo. Quando um membro sofre, todos os membros se entristecem com ele. Quando um membro cai, é dever de todos os outros corrigi-lo em espírito de amor e de brandura, visando a sua restauração. Quando um cai, todos sofrem. Quando um levanta, todos se alegram. Esse é o espírito. Ainda uma outra verdade sobre o quebrantamento, que a gente extrai desse texto no versículo 3. O quebrantamento é produzido pela leitura da palavra de Deus. Pela leitura da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, explicada e aplicada devidamente, então os corações se quebrantam. E a gente precisa resgatar a supremacia da Escritura e a primazia da pregação bíblica. A gente está terminando o mês de setembro, vamos entrar agora em outubro, que é conhecido como o mês da Reforma Protestante. A gente celebra o aniversário da Reforma Protestante. Esse movimento ficou muito conhecido por vários motivos. Um deles são os 5 solas, os cinco motes, 5 temas que regem, digamos assim, o movimento protestante ao longo da história até hoje. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória, e tem mais um, somente as Escrituras. Nós precisamos valorizar as Escrituras, precisamos dia após dia retornar ao que ela tem a nos dizer. Tantas vezes a gente vai buscar sabedoria em outras fontes. Tantas vezes a gente vai buscar conselhos e instruções em outros lugares e deixamos de lado o que a Bíblia tem a nos dizer. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz a respeito de si mesma que toda ela é inspirada por Deus. Portanto, nós temos o dever de expor a palavra com fidelidade, com lágrimas e no poder do Espírito Santo, porque a proclamação da palavra produz mudança na vida do povo. Ainda sobre o quebrantamento, no versículos 4 e 5. Somente um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus de modo digno. Esse povo chorou. Esse povo confessou os seus pecados. Esse povo se quebrantou. Mas esse povo se levantou e passou a adorar a Deus. Diante de Deus não há espaço para a soberba humana. O nosso orgulho, as nossas pretensões, nossas presunções se desfazem por completo.
Somente os que choram pelos seus pecados podem se alegrar em Deus. Somente os que se humilham diante de Deus podem ser restaurados por Ele. E estudando sobre isso, eu me lembrei imediatamente de Lucas 18, versículos 9 ao 14, em que Jesus fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chegou diante de Deus com um sentimento de suposta gratidão. Senhor, eu te dou graças. Até aí tudo certo. Eu te dou graças porque eu não sou que nem esses outros aqui. A minha vida é muito diferente desses miseráveis. O Senhor me fez diferente, o Senhor me colocou numa posição diferenciada. Eu não sou como esses publicanos. Obrigado, Senhor, porque eu sou o cara. Era mais ou menos esse o conteúdo da oração do fariseu. Enquanto isso, havia um publicano, e este não ousava levantar os olhos. Ele somente se prostrou, ele batia em seu peito e dizia: tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, pecador. E Jesus vai falar que somente um dos dois alcançou misericórdia. Você quer dar um palpite em qual dos dois foi? Foi o humilde. Porque Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Nós vemos a glória de Deus quando molhamos os nossos olhos nas lágrimas do arrependimento. Nós vemos a glória de Deus quando nos arrependemos do nosso pecado e aí nos deparamos com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia que nos acolhe. E aí, na sequência, o texto passa para uma estrutura muito interessante. Alguns estudiosos dizem que é uma grande oração. Outros dizem que a estrutura se assemelha mais à de um salmo. E o que o texto fala é que ele foi lido conjuntamente por várias pessoas. Portanto, provavelmente é um texto que foi escrito previamente e lido de forma coletiva. Supõe-se que foi o profeta Esdras que escreveu esse texto. Tanto que ele é conhecido como o grande salmo de Esdras. Nós vamos ler agora a partir do versículo 4 até o versículo 15. Neemias 9, do 4 ao 15. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sabanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Vamos até o versículo 15. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e lei por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu,
e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinha prometido dar-lhes. Esse texto, que pode ser uma oração ou um salmo, nos mostra vários atributos de Deus e nos diz muito sobre como Deus participa da história de forma ativa. Como Deus é descrito nessa oração dos levitas. Eles contemplam a majestade de Deus, exaltam o seu poder e descrevem os seus feitos gloriosos. Vamos passar a ver, ponto a ponto, como Deus é descrito nesse texto. Primeiro, Deus é criador, sustentador e soberano sobre todas as coisas. Esse é o conteúdo do versículo 6. Deus é criador, sustentador e governa soberanamente todas as coisas. Conta-se que no período da Revolução Francesa houve muita perseguição aos cristãos. E há o relato de um homem muito simples, de um camponês, que foi abordado por um agente que chegou a ele dizendo que iria queimar a sua Bíblia, queria destruir o seu templo para desfazer a ideia tola que aquele homem tinha de Deus. E aquele homem muito simples, de uma forma muito humilde, respondeu para ele: eu vou ficar muito triste se você destruir o templo onde a minha igreja se reúne, mas você pode destruir. Eu não gostaria que você queimasse a minha Bíblia, mas você pode queimar. Agora, para apagar a minha ideia de Deus, você vai ter que apagar também as estrelas do céu. Porque enquanto elas brilharem, elas vão estar anunciando as glórias do meu Deus. O nosso Deus é criador de todas as coisas. Ele é criador. Tudo o que foi feito se fez por causa do seu poder, por meio da sua palavra. Mas Deus não só criou todas as coisas, Ele sustenta toda a sua criação. Ele está presente e atua na obra da criação. É dele que vem o pão que nos alimenta, é dele que vem o fôlego de vida que nos mantém de pé, é dele que vem tudo o que nós precisamos para estar aqui. E além de ser criador e sustentador, a gente vê que Deus é soberano. O conceito de soberania de Deus, o mais popular e bastante correto, é aquele que diz que Deus faz o que quer, como quer, com quem quer, a hora que quer. Ele é Deus. Ele governa soberanamente todas as coisas. Ele é Senhor do universo. Ele é quem dirige a história e governa as nações. Ele é quem levanta os reis e destrona os reis. Ele é quem levanta e abate os reinos. Ele é dono, proprietário absoluto de todas as coisas. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Há um escritor holandês chamado Abraham Kuyper, que ele diz que não há um único centímetro em todo o espaço do universo sobre o qual Deus não possa olhar e dizer: é meu. Sobre tudo que existe, Deus pode olhar e dizer: pertence a mim. Eu fui o criador disso. Só passou a existir por causa da minha palavra, do meu poder. Deus é soberano. Mas avançando na leitura do texto, no versículo 7, nós vemos que Deus é aquele que elege e chama para si. Aqui Neemias traz o relato de Abrão, que passou a se chamar Abraão. A eleição divina é soberana, graciosa, livre, incondicional e proposital. Assim como ele separou Abraão, Deus nos escolheu em Cristo desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Mas Deus não apenas elegeu Abrão, e Deus não apenas nos elegeu. Ele também chamou Abrão de forma eficaz e fez o mesmo conosco. Ele tirou Abrão da terra de Ur dos caldeus, e era um contexto de muita idolatria, de muito pecado, e ali ele tirou o seu servo, mudando o seu coração, o seu caminho, a sua vida, o seu futuro, a sua eternidade. E quando Deus nos chama, Ele faz isso conosco também. Ele nos transforma, Ele passa a conduzir a nossa história rumo ao cumprimento da sua grande promessa final, que é estarmos com Ele para sempre. Ele muda a nossa eternidade. Deus elege e chama para si. Mas além disso,
A gente vê lá no versículo 8 que Deus é aquele que promete, que faz promessas ao seu povo. E mais do que isso, Ele cumpre todas as suas promessas. Deus achou o coração de Abraão fiel e fez uma aliança, um pacto com ele. Ele vela pela sua palavra e em cumpri-la. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Nós estamos numa relação pactual com Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. O texto da ceia que nós lemos regularmente, Cristo diz: esse é o cálice da nova aliança. Deus prometeu a Abraão e sua descendência bênçãos ao próprio Abraão, à família de Abraão e a toda a extensão da terra que iria ser abençoada a partir de Abraão. Essas bênçãos se estendem até nós, o povo de Deus, mesmo nos dias de hoje. Abraão é o famoso pai da fé. Ainda que não tenhamos um vínculo sanguíneo com Abraão, temos uma relação de filiação com ele por causa da fé. Abraão é o pai da fé. Portanto, quando nós chegarmos na eternidade, que encontrarmos com Abraão, lembre de ir lá e dizer: benção, vovô Abraão, porque estamos ligados a ele por causa da fé que temos em Cristo Jesus. Deus promete e Deus cumpre. Mas além disso, nos versículos 9 a 12, nós vemos que Deus liberta e que Deus guia o seu povo. Deus vê, Deus ouve e Deus intervém. Deus participa da história. Ele é um Deus presente, um Deus que se importa conosco. Quanto ao seu povo que estava no Egito, ele contemplou a aflição deles e desceu para libertá-lo com mão forte e poderosa. Ele operou muitos milagres para revelar o seu poder, revelando ao mundo que só Ele é Deus. Porque, afinal de contas, embora os milagres não sejam o conteúdo do Evangelho, os milagres abrem portas para que o conteúdo do Evangelho seja conhecido. Isso é muito importante. A gente vê Jesus falar que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu fiz isso e aquilo, eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz tanta coisa. E ele vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço, não sei quem é você. Milagres por si só não são uma garantia da ação de Deus. Mas Deus já agiu na história muitas vezes e age até hoje de forma milagrosa, a fim de dar abertura para que o conteúdo do Evangelho seja conhecido. Jesus curou muitas pessoas. Jesus fez muitas coisas extraordinárias. E a partir desses eventos, o seu nome se tornou cada vez mais conhecido e a sua obra se tornou cada vez mais conhecida. Ele passou a ter reconhecimento quanto à sua filiação em relação a Deus. O nome de Deus foi exaltado por meio dos milagres operados no Egito. Quando o povo ficou cercado por todos os lados, o Mar Vermelho se abriu. Deus abriu um caminho no meio do mar. No deserto, a presença de Deus protegia, aquecia, refrigerava e orientava o povo. A coluna de fogo aquecia o povo no horário frio e mostrava o caminho. A nuvem refrigerava o povo na hora do sol escaldante e também conduzia o povo. Deus ainda continua libertando, quebrando cadeias, abrindo caminhos para conduzir o seu povo e dando alento para a caminhada da vida até que a gente chegue à nossa terra prometida. Deus não mudou. O Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus de Neemias. O Deus que fez milagres para se revelar ao seu povo. O Deus que abriu o mar. O Deus que colocou uma coluna de fogo e uma nuvem no deserto. Esse é o mesmo Deus a quem nós servimos hoje. E Ele continua operando maravilhas em favor dos seus. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Glória a Deus. E além de libertar e guiar o seu povo, Deus fala ao seu povo por meio da sua palavra. Glória a Deus por isso. Deus fala conosco. Meus irmãos, Deus não é impessoal, distante. Ele não é um Deus apartado de nós, pelo contrário. Ele é um Deus pessoal e profundamente relacional. E Ele, por sua própria vontade, fala conosco. O nosso Deus, esse que criou todo o universo, que sustenta todas as coisas, Ele fala conosco
por meio da sua palavra. Deus deu juízos retos, deu leis verdadeiras, deu estatutos e mandamentos bons. Ele trouxe a sua palavra a Moisés. E agora Esdras e os levitas estão lendo essa palavra para o povo. Hoje, a nossa maior necessidade, a maior necessidade da igreja é a palavra de Deus. Porque o Senhor continua falando ao seu povo por meio da sua palavra. O Senhor continua falando conosco. E tantas vezes, repito, a gente quer buscar conselhos em outras fontes, mas nos basta a infalível, a inerrante, a suficiente palavra de Deus. Ela é o maná com o qual Deus nos sustenta dia após dia. Amém? E aí, na sequência, o escritor segue falando sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Vamos ler agora dos versículos 16 até o 25. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes a água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas dele não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Aqui nós vemos várias aplicações também. Nos versículos 17 e 18, nós podemos inferir que o cuidado de Deus é baseado não em quem nós somos, mas em quem Ele é. Meus irmãos, e que bom que é assim, porque se Deus nos tratasse de acordo com os nossos méritos, onde estaríamos agora? Não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse a sua grande compaixão, será que estaríamos reunidos aqui hoje, sabendo que pecamos contra Deus e que o salário do pecado é a morte? Se esse Deus não nos tratasse com misericórdia, com benevolência, será que estaríamos aqui hoje? É certo que não, estaríamos desamparados. Mas as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Nós somos poupados porque Ele é perdoador, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele mesmo. Ele é amor. E Ele não pode negar a sua própria natureza, Ele não pode negar quem Ele é. Ele é amor e por isso Ele nos ama. Soberanamente escolheu nos amar. Não tinha nenhum mérito que a gente pudesse colocar diante dele para exigir esse amor. Não. Ele escolheu nos amar. João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos inferir também nos versículos 19 a 21 que a direção
e a provisão de Deus na vida do seu povo são frutos da sua imensa misericórdia. Não só o cuidado de Deus, mas a provisão de Deus na vida do seu povo. O povo foi rebelde em todo o tempo da peregrinação no deserto. A gente conhece os relatos, o pessoal andando, e daqui a pouco, bom mesmo era no Egito. Lá pelo menos tinha as cebolas, lá tinha um negócio bom para a gente já estava tudo acostumado. Aí agora a gente vem com essa história de andar em deserto, e anda e não chega em lugar nenhum. E o povo murmurou, o povo reclamou, o povo falou mal de Moisés, e o povo fez tudo que desagradava a Deus. Deus acabou de libertar o povo de um jugo de escravidão. Mas o povo está reclamando porque estava com saudade. Mas por causa da multidão das misericórdias de Deus, não faltou a direção. A grande nuvem e a coluna de fogo não se apartavam do povo quando eles murmuravam. A benevolência de Deus permanecia sobre eles. Muitas vezes, Deus disciplinou o seu povo. E mais para frente nós vamos tratar sobre a disciplina de Deus. Mas a disciplina de Deus não significava o desamparo de Deus. Pelo contrário, a disciplina era mais um sinal do seu cuidado e do seu amor. Além disso, Deus deu a eles o Espírito Santo para os ensinar, é o que diz o texto. Ou seja, mais do que coluna de fogo, mais do que uma grande nuvem, mais do que roupas e sapatos que não se desgastavam, Deus deu de si mesmo. Ele deu o seu Espírito Santo para que aquele povo fosse instruído. Como se não bastasse, deu ainda a provisão material, a água, as cordonizes, os manás, as roupas, os calçados, tudo. A bondade de Deus não se apartou deles. E essa mesma bondade se revela também na herança imerecida que eles receberam. Deus exerceu juízo sobre nações ímpias que habitavam aquela região. E ele fez com que aqueles povos fossem subjugados. E aquela terra agora passou a ser do povo de Deus. Mas o povo de Deus não conquistou aquela terra com a força do seu braço. Não. Eles a receberam por herança. Foi graça. E de igual forma, nós alcançaremos a terra prometida não por causa do nosso esforço, não por causa do nosso mérito, repito, é por causa da graça de Deus. O que fez as muralhas de Jericó caírem não foi a estratégia do exército, não foi a força dos soldados, não. Foi o poder do Deus que estava sendo adorado naquele momento. Da mesma forma, o que vai nos levar até o céu, o que vai nos sustentar nesse caminho até a nossa terra prometida, não é a força do nosso braço, mas a misericórdia desse Deus grandioso. Amém? Vamos passar a ler agora dos versículos 26 ao 31 e vamos ver a respeito da disciplina de Deus que eu acabei de mencionar e a inconstância do povo. A gente vai ver agora um vai e vem danado, vocês vão ver. Deus libertou, aí o povo foi lá e pecou, aí o povo foi e clamou e Deus libertou. Vamos ler aqui a partir do 26 até o 31. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregastes nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas, tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu ouvias, e na tua compaixão os livravas, vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos seus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos.
Graças, porém, à tua grande misericórdia, não destruíste nem abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, era até o 31, exatamente. Veja, Neemias trata agora da inconstância do povo. Como eu falei aqui, a gente tem uma sequência de vezes em que Deus disciplina o povo, eles são submetidos a sofrimento, depois de um tempo eles clamam a Deus, Deus tem misericórdia e os liberta. E aí, depois de libertos, eles voltam a pecar contra Deus. As consequências dos seus pecados vêm, e aí eles clamam a Deus, e Deus os socorre. E assim, sucessivas vezes, aconteceu. Mas a gente extrai pelo menos duas grandes lições a respeito dessa inconstância do povo. Neemias aborda pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, a inconstância do povo se reflete na rejeição a Deus e na rejeição à sua palavra. E, meus irmãos, rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. Além disso, ele diz aqui que eles matavam os profetas. E, meus irmãos, matar o profeta significa rejeitar o mensageiro fiel de Deus. E rejeitar o mensageiro fiel de Deus significa rejeitar o próprio Deus. E aí eu preciso fazer um outro parêntese, porque muito se utiliza de um artifício de autoridade hoje em dia para dizer, não toque no ungido do Senhor. A pessoa às vezes prega os maiores absurdos, mas ela se coloca num patamar de autoridade e diz, epa, eu sou o profeta do Senhor. Então o que eu falo é lei. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Se você lembrar bem das minhas palavras, o que eu acabei de dizer foi que rejeitar o mensageiro fiel de Deus significa rejeitar o próprio Deus. Não é aquele que arroga para si uma autoridade de profeta e que prega segundo o seu próprio entendimento. Não. É o mensageiro fiel de Deus. Aquele povo se revoltou contra Deus, virou as costas à lei e matou os profetas. Matou os profetas. Os relatos a respeito do fim da vida dos profetas são chocantes. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso e jogado numa cova. A gente conhece o relato da história do profeta Elias, que pouco depois de ter um grande êxito sobre os profetas de Baal, sofreu grande perseguição a ponto de ter que se esconder numa caverna, porque foi ameaçado de morte. A vida do profeta não é coisa muito fácil, não. Porque o povo costuma rejeitar a palavra que é fielmente ministrada pelo profeta, porque vem da parte de Deus. A vida do profeta normalmente é difícil. E eles matavam os profetas, é o que o texto diz aqui. Aquele povo se revoltou contra Deus, virou as costas à lei e matou os profetas. E hoje ainda, muitos rejeitam a Deus, muitos rejeitam a sua mensagem quando negam a sua veracidade ou a sua suficiência, e também rejeitam a Deus quando rejeitam os mensageiros, os profetas fiéis que Deus levanta. Mas há ainda uma outra lição a respeito dessa inconstância, desse vai e vem da relação do povo com esse Deus. A inconstância do povo se revela na relação superficial e utilitária do povo para com Deus. Eles não queriam se livrar dos pecados, eles queriam se livrar das consequências do pecado. Eles não queriam o Deus abençoador, eles queriam as bênçãos de Deus. Eles buscavam a Deus não por causa de Deus, mas para serem livres das aflições. Deus não era um fim em si mesmo, Deus era um meio para que eles atingissem os seus fins, para satisfazer a sua vontade. Deus não era o motivo do seu prazer, do seu deleite, não. Deus era alguém que podia me ajudar a conquistar aquilo que eu realmente quero. E será que eram só os israelitas que faziam isso, meus irmãos? Será que a gente tantas vezes não se relaciona com Deus com essa mesma perspectiva, com esse mesmo entendimento, essa mesma intenção? Não de se aproximar dele por causa de quem ele é, mas por causa do que ele pode nos oferecer. Não de se aproximar dele porque ele é bom e porque a sua presença alegra o nosso ser, mas porque de repente ele pode dar um carro, uma casa, pode abrir uma porta de emprego. E ele pode fazer todas essas coisas. O nosso Deus é bom.
O nosso Deus é bom, Ele nos abençoa de todas as formas. Mas mais importante do que qualquer presente que Ele possa nos dar, é a presença dEle nas nossas vidas. A volta para Deus, aqui, que esse povo fazia, era motivada por razões muito rasas, muito superficiais. A motivação era egoísta e antropocêntrica. Eles, como se diz popularmente, só buscavam a Deus na hora do aperto. Mas na hora da fartura, eles esqueciam de Deus. E aí, na continuidade do texto, Neemias vai deixar muito claro que quem não obedece à palavra é disciplinado por Deus. E que bom que é assim. Quem não escuta a voz do amor, experimenta a vara da disciplina. E que bom que é assim. Israel foi entregue nas mãos da Síria e Judá foi entregue nas mãos da Babilônia. E agora o remanescente de Judá está sendo dominado pelo reino Medo-Persa, nesse contexto em que nós estamos lendo. E a Bíblia é muito clara ao dizer que eles não simplesmente caíram nessa situação, não. A Bíblia diz que Deus os entregou. Deus participou ativamente dessa história dizendo, espera aí, já que é assim, vocês serão dominados por esses povos. Eles foram derrotados não por causa da força do adversário, mas por causa dos seus próprios pecados e por causa do seu abandono a Deus. Mas até mesmo a disciplina, e guarde essas palavras no seu coração, até mesmo a disciplina foi e é um ato do amor responsável de Deus pelo seu povo. Amém? O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 6, vai dizer que o Senhor disciplina a quem ama. Portanto, se você já foi alvo da disciplina de Deus, você sabe que isso é por causa do amor que Ele tem por você. A pior coisa que Deus pode fazer por nós é dizer, seja feita a tua vontade. Você quer ir por esse caminho? Vá. Que bom que o nosso Deus não é assim. Ele nos toma pela mão. Se preciso for, Ele nos corrige, até nos causando alguma dor, para nos fazer entender que o caminho em que nós estávamos não é bom, mas é de morte. E Ele nos traz de volta. Como um pastor com seu cajado, Ele nos traz de volta. Até mesmo a disciplina é um ato do amor responsável de Deus. Na hora da angústia, quando o povo clamava ao Senhor, Ele os ouvia, os perdoava e enviava um libertador. Deus, por suas misericórdias, livrou o povo muitas vezes. Suportou por muitos anos esse vai e vem. Deus não acabou com o povo, mas o preservou por causa da sua grande misericórdia. Amém? Vamos ler agora dos versículos 32 ao 37. Eu prometo que está acabando. A partir do versículo 32 até o versículo 37. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram e nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que destes aos nossos antepassados para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece, e é grande a nossa angústia. Aqui há um clamor do povo pela misericórdia de Deus, há um reconhecimento da justiça de Deus e um clamor pela misericórdia de Deus. Neemias registra o clamor do povo,
E esse clamor se manifesta de várias formas. Em primeiro lugar, reconhecendo quem Deus é. O texto é muito claro ao dizer: Pai, o Senhor fez todas essas coisas, mas nós reconhecemos que o Senhor é grande, poderoso, temível, fiel e é justo. Se nós passamos por tudo que passamos, se chegamos onde chegamos, não foi por injustiça da parte do Senhor, pelo contrário, foi porque o Senhor agiu com justiça conosco. O povo desafiou a Deus e rebelou-se contra ele. Tapou os ouvidos à sua lei, matou seus profetas e no seu coração desprezou ao Senhor. Veja, eles tinham o conhecimento de Deus. Aqui eles declaram que o Senhor é justo, é temível, é poderoso. Ou seja, eles tinham um conhecimento teológico correto da parte de Deus, mas a sua prática era errada diante de Deus. Eles professavam uma fé em seu discurso, mas eles viviam em desacordo com essa fé. A sua doutrina não condizia com a sua prática. E essa é uma lição que nós precisamos tomar para nós também. Não adianta sermos ortodoxos, termos uma boa tradição teológica, se a nossa vida não dá um bom testemunho do Evangelho. Doutrina e vida são inseparáveis. A boa teologia e o bom testemunho devem ser evidentes na nossa vida. Em segundo lugar, eles reconhecem que o pecado se estende aos líderes políticos e religiosos. Não só se estende, na verdade o pecado, pelo relato do texto, se iniciou a partir desses líderes, dos sacerdotes, dos líderes políticos. Neemias compreendeu que todos eram culpados do pecado da soberba, da desobediência, da idolatria. Neemias não era um bajulador. Ele não estava lá para puxar saco dos políticos, dos sacerdotes, não. Ele não aplaudia os políticos e as lideranças em seus desvios. Pelo contrário, ele denunciava o pecado de todos, inclusive dos mais poderosos. E em terceiro lugar, eles reconhecem que agiram com ingratidão para com Deus. O versículo 35 nos mostra isso. Se a gente presta bem atenção, a gente vai ver na história desse povo que nada faltou a eles. Deus deu terra com fartura, mas eles foram ingratos. Sempre que o povo recebia as bênçãos de Deus, eles se apartavam de Deus. Eles substituíam Deus por suas bênçãos, o doador pela dádiva. Eles distorciam o conceito do que é a bênção de Deus, como muitas vezes nós fazemos hoje também. Eu trouxe aqui a citação de um escritor chamado Paul Freston. Ele faz a seguinte observação: a palavra bênção é frequentemente usada no meio evangélico para designar aquilo que a sociedade em geral considera boa sorte ou felicidade. O conceito secular é apenas batizado, mascarado pelo uso de uma palavra religiosa, mas a escala de valores subjacente permanece intocada. Não há uma renovação de mente, como Paulo coloca em Romanos 12:2, mas apenas uma mudança de linguagem. Como encaixar o Deus de Isaías 53 na perspectiva atual de bênção? Ou o Deus do Getsêmani e do Calvário? Ou o Deus do apóstolo Paulo? Ou o Deus dos profetas sofredores? O que é ser abençoado, meu irmão? Se eu pergunto para você, o que é uma pessoa bem-sucedida? A primeira imagem que lhe vem à mente, e não é só você especificamente não, é geral. A primeira imagem que vem à sua mente quando se fala numa pessoa bem-sucedida é alguém que tem um bom emprego, um emprego estável de preferência, que ganhe muito bem, que tenha uma boa família, que não tenha grandes problemas de saúde ou coisa do tipo para lidar. Alguém que tenha carros na garagem, que tenha uma conta farta, que possa fazer viagens quando bem entender. A ideia de ser bem-sucedido que nós temos é essa. Quando nós pensamos em alguém que é abençoado, nós temos mais ou menos a mesma impressão. Mas, meus irmãos, conforme coloca Paul Freston aqui, como é que a gente vai encaixar Jesus, por exemplo, nesse conceito de alguém abençoado? Jesus era amaldiçoado? Não, Jesus era muito bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido, segundo Deus, significa viver de acordo com o propósito para o qual você foi enviado.
E Jesus foi extremamente abençoado, extremamente bem-sucedido. Os profetas do Antigo Testamento foram bem-aventurados, foram bem-sucedidos. O apóstolo Paulo e todos os demais foram bem-aventurados, bem-sucedidos. E nós devemos buscar ser bem-sucedidos segundo Deus. Segundo Deus. Nada impede que a gente busque, sim, ter um bom emprego, coisa do tipo. Como eu falei, Deus nos abençoa, inclusive, dessa forma. Mas a essência da bênção de Deus na nossa vida não se reflete em dinheiro necessariamente. Aliás, pela leitura que eu faço do Novo Testamento, das palavras de Jesus, acho que ainda está valendo aquele trecho que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ainda está valendo essa parte, né? Não foi revogada não. E tem também um outro trecho em que Paulo diz, lá em 1 Timóteo, salvo engano 6:9, que aqueles que desejam ser ricos, que passam a amar o dinheiro, eles caem em grande tentação e em loucura. Portanto, nós precisamos urgentemente santificar o nosso conceito de sucesso. Nós precisamos ter sucesso segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo. Eu quero me encaminhar para a conclusão, trazendo algumas lições muito práticas. Vamos ler apenas o versículo 38. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Eu quero concluir relembrando algumas coisas que a gente falou hoje. A primeira é de que o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, provocou o arrependimento. E um arrependimento baseado nos padrões da lei de Deus. A falta de arrependimento não necessariamente é, mas costuma ser proporcional à ignorância em relação à palavra. Costuma ser. Eu sei que tem gente que conhece muito bem a palavra e desobedece mesmo assim. Mas muitas vezes a falta de arrependimento é proporcional à ignorância acerca da palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras provocou uma nova esperança, baseada nas promessas da lei. O verdadeiro arrependimento sempre leva a uma nova esperança, e sem ele não há esperança autêntica. E por fim, o conhecimento das Escrituras provocou um claro entendimento da ação de Deus na história. Deus está ativo na história do seu povo e na história das nações. Os reis da terra são apenas instrumentos em suas mãos para cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. E indo agora para o versículo 38, a gente viu que o povo resolve firmar um acordo. E eu aprendi com Davi e com tio Paulo que uma pregação boa, depois de ter a explicação dos conceitos, depois de ter as aplicações, é recomendável que ela termine com um desafio. E eu queria propor um desafio a todos vocês, a todos nós, eu me incluo nisso também. Será que nós estamos dispostos a fazer um acordo com Deus como esse povo fez? Não vou entrar nos pormenores do conteúdo desse acordo, porque vai ser o objeto da pregação da semana que vem. Davi certamente vai estudar e vai trazer uma excelente mensagem, como ele sempre faz. Mas o povo resolveu firmar um acordo com Deus. O povo decidiu sair dessa vida de inconstância, de indiferença, e desse vai e vem, de peca, pede misericórdia, volta, peca, pede misericórdia, volta. Eles disseram, não, nós queremos firmar um acordo, queremos renovar essa aliança. E a partir de agora nós vamos observar a lei de Deus. Vamos buscar ser fiéis a esse Deus, porque temos visto que ao longo da história Ele tem agido com justiça e com fidelidade para conosco. O desafio é, estabeleça esse pacto, esse compromisso, esse acordo com Deus. Busque viver conforme a sua palavra, conforme a sua lei. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Se vivemos em obediência a ela, viveremos a semelhança da vida de Jesus. E quer uma vida melhor do que essa, meu irmão? Quer uma vida com mais senso de propósito, de realização, do que uma vida que é vivida em conformidade com a obra de Jesus? Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele traga arrependimento aos nossos corações, que Ele faça uma obra especial nas nossas vidas. Essa grande obra sobre a qual nós estamos falando, ela passa necessariamente por arrependimento, por quebrantamento diante de Deus, por conhecimento de quem Ele é e por um profundo reavivamento a partir da sua palavra. Amém? Vamos orar?
Senhor amado, nós te damos graças, nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que a nossa relação contigo não se dá por causa dos nossos méritos, dos nossos desempenhos, da nossa performance, Pai amado. Pelo contrário, com a nossa própria força nós só conseguimos te desagradar. As nossas obras de justiça são como trapos imundos diante do Senhor. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos essa noite, assim como esse povo, assumir um compromisso, fazer um pacto contigo, de viver conforme a tua vontade, de viver em observância à tua palavra. Pai amado, traz contínuo quebrantamento aos nossos corações. Não permita que a gente saia indiferente da tua presença. Não permita que a gente leia essas palavras e isso não cause nenhum constrangimento, nenhuma modificação na nossa forma de vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu és fiel, és bondoso, és justo, és tardio em se irar, Pai. E nós cremos que esse teu caráter se manifesta na tua relação conosco. Nos abençoa em tudo, cuida de nós, nos livra do mal, proteja as nossas famílias, nos conduz em vitória rumo à nossa terra prometida, que é a vida eterna contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.